Shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, né? Compartilhe aí se gostou, dê um joinha. E hoje nós vamos falar sobre imagens, né? Eu gosto muito de ler aqui na internet, tenho amigos cristãos, e sempre eles me fazem cada pergunta, eu acho perguntas muito bacanas e interessantes, e eu decido sempre fazer os vídeos em cima das perguntas deles. E eles perguntaram assim para mim, inclusive foi um amigo católico, ele falou, olha, vocês falam muito de imagens, né? Que é proibido, que não pode adorar a imagem. Se é proibido, por que que Deus, bendito seja Ele, mandou fazer 2 querubins na Arca da Aliança? Eu achei muito bacana, muito interessante, desculpem, a pergunta e decidi fazer um vídeo para explicar. Primeiro o que significa imagem no conceito semita? A imagem no conceito semita, ela tem 2 conceitos básicos, né? Um simboliza passar alguma mensagem, né? Como se fosse escrita. Vale lembrar que a escrita, ela é uma imagem, né? Só que a escrita, ela tem como objetivo passar uma mensagem, registrar algo, seja pensamento. Então a escrita ela tem esse objetivo. Vale lembrar também que nos primórdios da humanidade, a escrita começou através de quê? De desenhos, onde que os seres humanos, nas cavernas, né? Queria deixar uma mensagem, eles desenhavam o acontecido, uma vaquinha para dizer que uma vaca era de fulano, então eles faziam desenho. Então, para simplificar com o tempo, foi evoluindo até chegar às letras. E as letras nada mais é do que imagens com o intuito de deixar uma mensagem, registrar algo e etc. Então, no conceito semita judaico também tem essa mentalidade, né? Então, por exemplo, em Êxodo 25, versículo do 18 ao 20, o Shemot, que fala: farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim que na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma defronte à outra, e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, ou seja, olhando para baixo. Ponto. Vamos aqui entender. Primeiro nós temos que entender o que significa a palavra queruv, ou queruvim, que é querubim, né? A palavra querubim, ela significa literalmente como um bebê, como uma criança, ou um inocente. Por isso que Hashem, bendito seja ele, pediu que fizesse 2 inocentes com asas, simbolizando o quê? Simbolizando o quê? O povo de Israel era como crianças que estavam aprendendo as leis, as mitzvot de Hashem, bendito seja ele. Ou seja, aonde que ia ficar as tábuas da lei? Dentro da arca. E aonde que os querubins tinham que olhar? Dentro da arca. E aonde que o povo de Israel tinha que olhar? Não para a arca, mas para as leis de Hashem, né? E por isso que aqueles 2 querubim simbolizavam que o povo de Israel estavam como crianças, aprendendo a lei. Não era para ser adorado. E mais,
Se vocês forem, que eu anotei aqui, se vocês forem, por exemplo, em Shemot, Êxodo 15, 24, 16, Êxodo 16, versículo do 2 ao 3, Êxodo 17, versículo do 3 ao 4, e assim por diante. Só separar isso aqui para vocês terem uma ideia. Vocês vão observar que o povo, antes de receber as mitzvot, as leis, as instruções de Hashem, o povo começou a reclamar e até desejar voltar para o Egito. Eles falavam do Egito como se o Egito era algo maravilhoso. E não era. A própria Shemot, Êxodo, fala que era uma escravidão, que o povo estava sofrendo. Mas eles falavam, ai, como eu queria estar no Egito, ai, como... Entende como é que é? Só que tem um detalhe. Dentro da Torá, dentro do conceito semita, a imagem também, que é o outro conceito que vocês vão entender agora, ela simboliza vergonha, ela simboliza algo nojento, ruim, algo que nos relembra a nossa vergonha. É como se alguém cometesse um pecado e alguém pegasse a foto daquele pecado e colocasse na sala, onde que todo dia você ou eu tivesse cometido determinado pecado, quando chegasse em casa, olhasse para a foto do pecado e relembrasse do pecado. Então a imagem ela simboliza vergonha, lembrar do povo a vergonha, o pecado que estava cometendo. E por isso, Hashem, bendito seja, mandou fazer 2 querubins. Por quê? Dois inocentes, 2 crianças com asas apontadas para cima, simbolizando o que? A vergonha do povo de Israel, que tinham saído com um povo ali, estava se iniciando como nação, que o povo de Israel só começou a se formar como uma nação depois da saída do Egito, de Mitzraim. E ali estavam como criança, aprendendo a ser nação, de vez de confiar em Deus. Deus tinha dado as 10 pragas, tinha abrido um mar vermelho na frente de todos, mandado um fogo, nuvens de fogo para salvar, matado o exército, e mesmo assim o povo mesmo não estava querendo aprender. Então também a arca simboliza a vergonha do povo de Israel. Simboliza que Israel pecou tanto que precisava de algo, toda vez que o povo pensasse em pecar, olhasse e lembrasse, nossa, existe essa arca, existe essa imagem, porque nós murmuramos, nós reclamamos, tudo que a Hashem nos fez, nós reclamamos. E aonde que eu provo isso para vocês? Simples. Se vocês forem lá em Números, capítulo 21, do versículo 5 ao 9, observe. E também o cristão me perguntou isso. E a serpente, olha, a serpente curava o povo. Vamos ler direitinho? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito, sair do Egito, para que morrermos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água, e a nossa alma tem fastio desde pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreram muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moshe e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ora, ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e ponha-na sobre um haste, um madeiro, e será que viverá todo aquele tendo sido picado olhar para ela. Agora vocês vão entender. Por que todo aquele que olhasse, que fosse picado pela serpente, olhasse para a serpente, ia ser curado? Por quê? Porque quando olhasse para a serpente, primeiro, quem ia olhar para a serpente é quem foi picado pela serpente. Quem eram os homens e mulheres que tinham sido picados pela serpente? Aqueles que estavam falando mal do Criador, bendito seja, que estava falando mal do Criador e de Moshe.
E também era esses que olhar para a serpente, porque que a serpente era o castigo que Deus tinha mandado pela Uetserhará, a falar mal de Hashem, bendito seja, e de Moisés. Então, quando eles olhavam para a serpente, eles lembravam que eles foram picados pelo pecado, então eles iam olhar para a vergonha deles, que no caso era a serpente, iam se arrepender e iam parar, iam ser curados, porque a serpente simbolizava a vergonha, algo nojento que eles tinham cometido. Quando eles olhavam para a serpente, eles lembravam da nojeira que aquela serpente significava. Outra prova disso é que hoje, já no primeiro templo, com Nabucodonosor, quando ele destrói o primeiro templo, que acontece? A Arca da Aliança some. Daí dá para vocês perceber que a Arca da Aliança não é algo tão expressivo assim. Na verdade, o que é muito expressivo, o foco da Torá é servir a Hashem, bendito seja Deus, bendito seja Ele, através das mitzvot, das instruções ou das leis, através da Torá. A Torá, que é o tesouro de Israel, a Torá é o tesouro do mundo, não é a arca, é a Torá. Tanto que Nabucodonosor e todas as outras nações conseguiram tirar a Arca da Aliança, conseguiram destruir o templo, mas não conseguiu tirar a Torá do povo israelita. Não conseguiu tirar a Torá de Israel. Entenderam agora? Então as imagens aí não tem como foco nenhum ser algo para ser adorado, mas significa a vergonha, algo nojento que lembra do pecado que cometeu a chegar ao ponto de existir uma imagem para relembrar da vergonha daquilo. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe e até o próximo vídeo. Até mais.